Aleluia, aleluia. Vamos avançando de fé em fé. E nesse momento eu quero já orar com você. Curve sua cabeça, feche seus olhos. Eu queria que você colocasse no seu coração agora mesmo um pedido a Deus pela vida dos missionários. Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer, Senhor, em primeiro lugar, porque o Senhor não desistiu de nós. O Senhor nos alcançou com o seu amor, mas o Senhor também nos comissionou, dizendo: vai anunciar o evangelho da salvação, vai proclamar as virtudes, vai proclamar as boas novas. E obrigado, Senhor, porque homens e mulheres ouviram a tua voz, te obedeceram e vieram. E por isso eu fui alcançado. Eu sou muito grato a ti, Pai. Obrigado, Pai, pela salvação. Obrigado, Pai, porque um dia eu fui encontrado, um dia eu fui alcançado. E eu quero orar nesse momento, Pai, pelos missionários que estão no campo. Eu oro, Pai, pelas famílias missionárias que estão nos campos. Que todas as necessidades deles sejam supridas. Que eles sejam fortalecidos na tua fé. Que eles sejam guardados e preservados aonde eles estiverem. Que nenhum mal sucederá à vida deles. Que praga nenhuma chegue à sua casa. Que a vida deles sejam preservadas até que eles cumpram o chamado de Deus, o propósito de Deus para os quais eles foram enviados. Muito obrigado, Pai, eu te dou graças em nome de Jesus. Obrigado, Pai, pela tua palavra que será ministrada hoje nesse lugar. Obrigado, Espírito Santo, pelo Senhor destravando e desbravando em nossos corações nessa noite o desejo missionário, o chamado missionário, o levantar missionário, o clamor pelas nações, o clamor pelos povos, o clamor pelas tribos, o clamor pelas raças que estão perdidas, por aqueles que ainda não te encontraram, por aqueles que ainda não tiveram a oportunidade que nós já tivemos de ser encontrado por ti, mas que hoje haja, Pai, em todo espírito humano, em todo coração humano, que em toda a igreja Verbo da Vida hoje a tua palavra pregada seja para um despertar, para um desbravar de Deus, para o chamado missionário. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Quem crer diz amém. Aleluia, glória a Deus. Então, amados, abra a sua Bíblia comigo lá em 1 Coríntios. Quero dispensar o grupo de louvor. Abra a sua Bíblia comigo lá em 1 Coríntios, capítulo de número 1. E nós vamos ler a partir do versículo número 18. E como eu comecei falando, irmãos, Deus, Ele é um Deus missionário. No coração de Deus nasceu missões. Que missão? Alcançar um povo que se perdeu. Eu acredito que todos nós que estamos aqui já conhecemos um pouquinho da história de como tudo começou. Deus, Ele não queria, Deus, Ele não planejou viver correndo atrás dos seus filhos perdidos. Deus planejou criar seus filhos e que eles todos pudessem estar sempre na presença dEle. Mas por conta da desobediência, os filhos desgarraram. Mas Deus não desistiu. E Ele já tinha um plano formado, Ele já tinha um plano preparado para alcançar esses filhos que se perderam. E esse plano era enviar o seu próprio filho para que pudesse alcançar os perdidos. E Ele enviou Jesus, e nós sabemos a história que Jesus, Ele foi obediente em tudo. Ele ouviu a voz do Senhor. Eu acredito que o pai chegou e disse: filho, eles se perderam. E agora você vai ter que ir para alcançar eles novamente, pois eu desejo encontrá-los. Eu desejo trazê-los de volta, todos aqueles que quiserem novamente. E assim começou, irmãos, a história missionária. E assim nasceu as missões. A missão não é algo inventado pela igreja. Missão não é algo inventado pela igreja Verbo da Vida. Missão não é algo inventado pelo pastor Adriano, não. Missão foi criado por Deus. Há uma missão de Deus para alcançar
a todos. A palavra do Senhor diz que o desejo, a vontade de Deus é que todo homem seja salvo. Qual é a vontade de Deus? É que todos, você pode imaginar todos os povos, todas as nações, todas as raças, onde você imaginar que existe gente, ser humano, essa é a vontade de Deus, alcançar esse povo. Mas ele começou por um, e esse primeiro ele foi obediente. Inclusive, a humanidade se perdeu por conta da desobediência, mas a solução para trazer a humanidade de volta se deu pela obediência de um homem chamado Jesus, o Cristo, o Messias, o enviado, que veio com uma missão missionária. Mas a missão dele não era tão fácil, pois a missão dele era morrer na cruz para nos salvar. Você pode dar um glória a Deus por isso? Você pode dar um glória a Deus porque Jesus veio para nos salvar, irmãos? Eu quero nessa noite também despertar a alegria da salvação dentro de mim, dentro de você, porque é isso que vai mover um coração missionário. É isso que vai mover você, é o amor derramado dentro do seu coração. Se você é grato a Deus pela salvação, você vai também se mover agora para alcançar outras vidas. Amém? Glória a Deus. Você abriu lá em 1 Coríntios, capítulo de número 1 e o versículo número 18. Todos estão me ouvindo bem aí? Nós vamos ler aqui o apóstolo Paulo, falando um pouco sobre a pregação do Evangelho. E eu creio que o Espírito Santo ele vai ministrar ao meu e ao seu coração nessa noite. Diz assim, eu vou ler na NVT, amém? A mensagem da cruz é loucura para os que se encaminham para a destruição. Mas para nós que estamos sendo salvos, ela é o poder de Deus. Diga, para mim, que estou sendo salvo, o Evangelho é o poder de Deus. Por que você está sendo salvo? Porque nós já ensinamos, já pregamos aqui. Você foi justificado, você está vivendo uma vida de santificação para um dia ser glorificado perante ao Pai. Amém? Ele está esperando com as suas coroas para nos glorificar, para um dia nos apresentarmos a Ele, assim como Ele nos criou. Amém? Então é por isso que o apóstolo Paulo diz que para nós que estamos sendo salvos, ela é o poder de Deus. Quantos aqui tem o poder de Deus? Aleluia! Glória a Deus! Como dizem as Escrituras, destruirei a sabedoria dos sábios e rejeitarei a inteligência dos inteligentes. Diante disso, onde ficam os sábios, os eruditos e os argumentadores desta era? Deus fez a sabedoria deste mundo parecer loucura. Verso 21. Visto que Deus, em sua sabedoria, providenciou que o mundo não o conhecesse por meio de sabedoria humana, usou a loucura de nossa pregação para salvar os que creem. Verso 22. Pois os judeus pedem sinais e os gentios buscam sabedoria. Assim, quando pregamos que o Cristo foi crucificado, os judeus se ofendem e os gentios dizem que tolice. Mas para os que foram chamados para a salvação, tanto judeu como gentios, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Pois a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria humana, e a fraqueza de Deus é mais forte que a força humana. Lembre-se, irmãos, de que poucos de vocês eram sábios aos olhos do mundo, ou poderosos ou ricos, quando foram chamados. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas que o mundo considera loucura para envergonhar os sábios, assim como escolheu as coisas fracas para envergonhar os poderosos. Deus escolheu coisas desprezadas pelo mundo, tidas como
insignificantes e as usou para reduzir a nada aquilo que o mundo considera importante. Portanto, ninguém jamais se orgulhe na presença de Deus. Foi por iniciativa de Deus que vocês estão em Cristo Jesus, que se tornou a sabedoria de Deus em nosso favor. Nos declarou justos diante de Deus, nos santificou e nos libertou do pecado. Portanto, como diz as Escrituras, quem quiser se orgulhar, orgulhe somente no Senhor. Aleluia! Glória a Deus! Oh, amados, que texto maravilhoso. O apóstolo Paulo aqui, só no óleo, pingando, inspirado pelo Espírito Santo, ele traz uma instrução poderosa, irmãos, e isto começa a mensagem para nós nessa noite. Porque você que talvez tenha se achado incapaz de anunciar o Evangelho, você que tem se sentido talvez incapaz de fazer uma ação missionária, eu quero dizer algo para você: Deus já capacitou você. Amém? Porque o apóstolo Paulo, ele descreve aqui nessa carta, nessa parte aqui de 1 Coríntios, do versículo 18 em diante, e ele vai dizer que a mensagem da cruz é loucura para os que se encaminham para a destruição. Quem são esses? Aqueles que se dizem sábios, aqueles que se dizem intelectos, aqueles que se dizem poderosos. E aí você vem agora pregando um Jesus crucificado, o qual é o poder de Deus para nós. Amém? Pregar Jesus crucificado. Você agora pregar que Jesus morreu numa cruz e agora ele alcançou para mim e para você salvação. É ou não é poderoso? Mas para os que se dizem sábios, é loucura. Ô bocado de povo tolo isso. Dizer que agora são salvos. Dizer que agora tem uma eternidade. Pois bem, simples assim, fácil assim, foi o que Deus trouxe para nós. E aqui, irmãos, todo esse discorrer aqui, eu vejo muitas vezes as pessoas querendo arrotar essa palavra na cara dos outros, dizendo que Deus, pega as coisas fracas para confundir os fortes, não sei o quê, em outro contexto, mas o contexto aqui é para a pregação do Evangelho. Amém? É para a pregação da palavra de Deus. E ele diz que o próprio Deus, como diz as Escrituras, destruirei a sabedoria dos sábios e rejeitarei a inteligência dos inteligentes. Deus rejeita isso porque não há outro meio. O único meio da salvação é pela pregação da palavra, do Evangelho, de Jesus crucificado. E o apóstolo Paulo, irmãos, ele teve esse cuidado, porque Paulo, ele era um homem inteligente, amém? Ele era um homem eloquente, ele era um homem de muita sabedoria humana. Mas ele entendeu, não é na sabedoria humana. E agora você imagina aí, pensa aí, Paulo, um erudito, e agora vindo pregar Jesus crucificado. E aí ele diz o quê? Os judeus pedem o quê? Sinais. Os gentios pedem o quê? Demonstração, inteligência. Ele diz aqui, diante disso, onde ficam os sábios, os eruditos, os argumentadores desta era? Deus fez a sabedoria deste mundo parecer loucura, visto que Deus usa em sua sabedoria, providenciou que o mundo não o conhecesse por meio de sabedoria humana. Usou a loucura de nossa pregação para salvar os que creem. Pois os judeus pedem sinais e os gentios buscam sabedoria. Aqui, irmãos, Paulo estava em um contexto, na igreja de Corinto. Quem já ouviu falar aqui da Grécia? Dos maiores pensadores, dos maiores filósofos. Esses eram gentios. E agora, nós vamos ver na carta aos Gálatas, se não me engano, que Paulo começa, em Atos, que ele começa a contender com aqueles filósofos, e ele chama o Paulo de tagarela. Diz que era um homem que era tagarela, que falava muitas coisas sem noção,
porque agora Paulo estava confrontando a sabedoria humana. Você já foi confrontado algumas vezes pela sabedoria humana? Eu vou dizer algo para você aqui hoje, irmão. Hoje você vai sair daqui hoje convicto de que não há desculpa de que você não pode ir pregar a salvação. Se você crê que você é salvo, basta você pregar o que você creu. Amém? E nós vemos aqui, amados, nós olhamos para as cartas de Paulo hoje e nós olhamos assim e reconhecemos uma grande sabedoria, mas do homem, não. Sabedoria de Deus, inspirado por Deus. E aqui ele fala que isso é loucura. E ele diz que quando pregamos que o Cristo foi crucificado, os judeus se ofendem e os gentios dizem que é tolice. Eu não sei você, mas eu já ouvi. Eu já vi da boca de pessoas que nem são tão sábias, mas se dizem sábias. Oh, isso é tolice. Que conversa, que não tem ninguém salvo, ninguém pode se salvar. E de fato ninguém pode se salvar. Só Jesus. Amém? Mas aqui Paulo vai dizer que a pregação da cruz é o poder de Deus para as nossas vidas. Amém? Glória a Deus. Eu quero trazer um outro texto. Abra lá em 2 Coríntios 5:17. E ele fecha esse texto dizendo que se alguém tem que se orgulhar, que se orgulhe no Senhor. Ou seja, a salvação, lá em Efésios vai dizer que ela é pela graça, mediante a fé. É um presente de Deus, não vem por obras. Para quê? Para que ninguém se glorie. Em 2 Coríntios capítulo 5, versículo de número 17, diz assim: logo todo aquele que está em Cristo se tornou nova criação. A velha vida acabou e uma nova vida teve início. E tudo isso vem de Deus, aquele que nos trouxe de volta para si por meio de Cristo e nos encarregou de reconciliar outros com Ele. Eu quero dar uma paradazinha aqui no versículo 18, nessa noite, para falar mesmo sobre a questão do chamado missionário. Porque as pessoas às vezes elas ficam dizendo: ah, pastor, eu sei, fulano está nas nações porque ele tem um chamado missionário. Existem pessoas que de fato têm um chamado missionário para uma determinada nação, para um determinado povo, para uma determinada cultura, raça. Deus vai usar e preparar essa pessoa para lá. Mas você que está aqui hoje, que nunca entendeu qual é o seu chamado, se Deus nunca falou com você a respeito de uma nação específica, de um povo específico, eu quero dizer para você que Deus também já revelou para você, para mim e para você, o chamado missionário. Qual é o seu chamado missionário? Ele diz aqui no verso 18: e tudo isso vem de Deus, aquele que nos trouxe de volta para si, por meio de Cristo. E agora ele fez o quê? Ele nos encarregou, diga eu sou encarregado, de reconciliar o mundo com Cristo. Aleluia! Se você não sabia, irmãos, todos nós temos um chamado missionário. Ah, pastor, eu não nasci para ir para nações. Pois bem, a sua primeira nação é o seu vizinho. É aquele que você se encontra com ele todo dia. Você crê mesmo na sua salvação, irmãos? Como eu falei aqui, o que é que existe num coração missionário? Amor por vidas, nada mais. Você não se conforma, você não se aquieta enquanto você não falar de Jesus, enquanto você não falar de salvação para os perdidos. Este é o espírito missionário. Este é o espírito missionário que Deus colocou dentro de nós. Ele colocou dentro do próprio Filho dele, Jesus, e ele veio. A palavra diz lá em Isaías que diz que Jesus, ele vai se alegrar com o fruto do seu penoso trabalho. Ele vai se alegrar comigo e com você. Foi um trabalho penoso, o trabalho de Jesus, para que nos alcançasse. Mas a palavra diz que ele vai se alegrar. Amém? E aqui diz que tudo isso vem de Deus, aquele que nos trouxe de volta para si por meio de Cristo e nos encarregou de reconciliar o mundo com Ele.
Verso 19. Pois em Cristo Deus estava reconciliando consigo o mundo, não levando mais em conta os pecados das pessoas, e Ele nos deu esta mensagem maravilhosa de reconciliação. Você recebeu a mensagem maravilhosa da reconciliação? Você recebeu? Você recebeu, igreja? Então, agora é com você. A Bíblia diz que nós somos cooperadores de Cristo. Cadê os cooperadores de Cristo? Você recebeu essa mensagem maravilhosa de reconciliação? Ele diz agora, no verso 20: agora, portanto, somos embaixadores de Cristo. Deus, eu quero que você guarde essa palavra no seu coração. Isso aqui para mim foi muito forte. Ele diz assim: Deus faz seu apelo por nosso intermédio. Falamos em nome de Cristo quando dizemos: reconcilie-se com Deus. Deus, ele faz um apelo pelo nosso intermédio. Quando você fala da salvação para as pessoas, quando você leva a mensagem da cruz para outras pessoas, Deus está falando por o seu intermédio. Você crê que Deus ama você? Mas você crê que Ele ama também aquele que Ele não alcançou? O mesmo amor que Ele lançou no seu coração, a mesma espera que Ele teve por você, Ele está esperando por aquele que Ele já encarregou você de falar de Jesus. Pastor, eu não sei pregar a palavra. É a Jesus crucificado. Confesse a sua salvação. Confesse que você é salvo. Alguns vão pedir sinais. Alguns vão dizer que é tolice sua. Mas de quem é a fé? Diga a minha. É você, irmãos. A salvação é pela fé. Se você não crê na sua salvação, nada feito. E se você crê, a Bíblia diz que nós cremos com o coração e confessamos com a boca. Ah, pastor, eu vim aqui na frente de todo mundo e confessei. Não, é todo dia. Eu sou salvo. Eu sou salvo. Obrigado, Senhor, porque o Senhor me salvou. Obrigado, Senhor, porque o Senhor me livrou do castigo eterno. Alguns vão chamar você de tolo mesmo. Mas a Bíblia está dizendo que este é o poder de Deus para aqueles que creem. Amém? Glória a Deus. E aqui, amados, quando eu vi esse versículo 24, ele diz: agora, portanto, somos embaixadores de Cristo. Deus faz seu apelo por nosso intermédio. Falamos em nome de Cristo quando dizemos: reconcilie-se com Deus. Aleluia. Glória a Deus. O próprio Cristo, irmãos, Ele nos encarregou disso. Abra lá em Lucas capítulo número 10. Quero correr um pouco com os textos aqui para que a gente possa finalizar esse culto. Lucas capítulo 10, versículo número 1. O próprio Jesus falando com os seus discípulos. Depois disso, o Senhor escolheu outros 72 discípulos e os enviou adiante, 2 a 2, à cidade e aos lugares que Ele planejava visitar. Estas foram as suas instruções: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Ore ao Senhor da colheita, peça que Ele envie mais trabalhadores para seus campos. Agora vão e lembre-se de que eu os envio como cordeiro no meio de lobos. Aqui Jesus estava treinando os seus discípulos. Ele estava começando a esse enviar de missionários. Ele tinha sido enviado de lá do céu. Ele veio à terra. A Bíblia diz que ele não usou por usurpação ser igual a Deus. Ele se esvaziou. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. É por isso que eu estou falando. É você amar o mundo de tal maneira que você... É de uma forma que você não consegue mensurar. Você não consegue colocar na balança e medir o tamanho desse amor. Esse amor é maior do que você. Ele move você. Ele vai conduzir você.
E aqui agora Jesus começa a treinar os seus discípulos, e ele faz o envio desses 72 aos lugares onde ele desejaria passar. E ele dá uma instrução, diz: eu vou enviar vocês. E ele pede para que ore, porque ele diz: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Mas essa seara já cresceu, e os trabalhadores aumentaram, mas a seara continua crescendo. O mundo continua multiplicando, todo dia nascem milhões de pessoas, e nós precisamos alcançar essas pessoas. Enquanto nós estivermos aqui, no verso 16, o Senhor Jesus, e aqui eu estou falando agora sobre o que é uma vida missionária, sobre o que é aqueles que são enviados. O próprio Cristo já falou no verso 16 do capítulo 10 de Mateus. Eu pensei que estava em Lucas, em Mateus 10. Mateus 10, 16. Ele disse assim: ouçam, eu os envio como ovelhas no meio de lobos. Portanto, sejam espertos como serpentes e simples como pombas. Amém? Aqui o Senhor trazendo instruções para aqueles que ele estava enviando. O próprio Cristo, ele precisou viver isso. Ele foi enviado, ele era o Cristo, o Messias, ele era Deus, mas ele também era homem, 100% homem, e enquanto ele estava aqui na terra, ele precisou ser dessa forma, né? Ser esperto e também ser simples. Duas coisas você encontrava sempre em Jesus: a esperteza, a sabedoria de Deus, mas também a simplicidade dele. Ou seja, ele estava aqui já alertando os seus discípulos que uma vida missionária, um id missionário, ele é simples. Nós só precisamos ser espertos, porque nós somos enviados como ovelhas no meio dos lobos. Sabe, existem desafios, existem muitas afrontas, existe muita perseguição, como nós cantamos aqui. Sabe, irmãos, mas quanto mais a igreja é perseguida, mais ela avança. Inclusive, uma das coisas que tem atrapalhado muito o chamado missionário, uma das coisas que tem atrapalhado muito o id do Senhor, sabe o que é? O conforto das igrejas. Esses dias eu estava meditando e me veio pelo Espírito: tem me preocupado o conforto das igrejas. Porque enquanto você está no conforto, é muito ruim para você sair. É muito ruim você sair de um lugar que está confortável. Igrejas com ar-condicionados, com cadeiras acolchoadas, nada contra isso, irmãos, mas nós não podemos esquecer o outro lado. A igreja não foi construída para você alisar banco, alisar, até o dia de você morrer. Não, a igreja, o conforto das igrejas é para preparar os missionários para serem enviados. É só para um tempo de preparo, é para acomodar melhor aqueles que chegam ainda destruídos, que o mundo destruiu, aqueles que foram machucados, feridos, eles encontrarem um lugar apropriado para serem tratados e preparados, porque missionário precisa ser preparado. Jesus passou 3 anos e meio preparando os seus discípulos para enviar, e mesmo assim, antes de eles enviar, ele disse: ei, eu vou te dizer uma coisa, não saiam de Jerusalém até que do alto venha o revestimento de poder, para vocês poderem serem minhas testemunhas. Ele sabia que para testemunhar de Jesus precisávamos de preparo. Ele preparou, tratou das emoções, tratou das feridas, tratou as ofensas. Um deles, eu creio que foi o que mais sofreu esse embate, foi Pedrão. Ele tinha uma alma valente, ele era valente no natural, mas Jesus, não é assim não, Pedrão. É no poder de Deus, é no poder de Deus. Você vai precisar aquietar a sua alma valente, e eu vou depositar sobre você o poder da pregação do Evangelho. E um homem que era valente na alma, se torna valente agora no Espírito. E de repente ele se levanta em ousadia e ele prega uma palavra simples. Ele anuncia Jesus crucificado. E 3.000 almas são alcançadas para Jesus. O poder de Deus. O poder de Deus nele. Mas Jesus disse que ele precisa ser preparado.
Pedro disse: Jesus, estou pronto, a ponto de morrer pelo Senhor na cruz. Ele disse: tá não, Pedrão, ainda hoje, do jeito que tu está aí, ainda hoje tu vai me negar 3 vezes. Na hora que a coisa apertar, tu não vai aguentar não. E não foi nem lá essas perseguições, não foi? Só bastou alguém reconhecer, disse: tu é um deles. Eu acredito que ele já estava tão encharcado de Cristo, que o falar denunciava, o jeito de andar denunciava, o seu comportamento denunciava. Isso é o que Cristo quer de nós também, amém? A ponto de dizer: rapaz, tu deve ser crente, né? Mas se você não estiver preparado e não estiver cheio do Espírito Santo, você vai dizer: é assim, eu sou crente, mas não sou batizado ainda não, sabe? Eu ainda posso assim, né, fazer ir aqui e ali. E Jesus dizendo: se conserta, homem. E Jesus dizendo: ainda hoje tu vai me negar. Quantas vezes você tem negado Cristo? Pastor, eu? Só Pedro negou, foi, né? Quantas vezes em lugares que você precisava abrir a sua boca para testemunhar de Jesus e você calou? Aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai. Rapaz, essa situação aqui eu creio no poder da palavra de Deus. Essa situação aqui está terrível, mas eu creio no poder de Deus. Não, essa proposta é muito boa, mas eu não concordo, eu não posso aceitar, porque eu sou crente, eu sou um cristão, eu carrego o poder da palavra sobre mim, e eu não me submeto a isso. Testemunhando de Jesus. Amém? Glória a Deus. Então Jesus, ele foi enviado, ele veio preparado, ele se preparou, a Bíblia diz que em tudo ele foi tentado, mas não pecou, e ele precisou preparar aqueles 12, e ele preparou os 12, encheu ele do Espírito Santo, e os enviou. Eu quero ler mais um texto com você. Vá para Atos, capítulo de número 9. Nós vamos ver aqui também o mesmo caso agora com o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, ele não andou com Jesus, porque aqui pode ser que tenha alguém dizendo assim: eu não andei com Jesus, ele não me enviou. Jesus é a palavra, e a palavra de Jesus está nos dando a legalidade de irmos. Amém? Nós temos aqui o caso do apóstolo Paulo também. Ele não andou com Jesus, mas Jesus apareceu para ele. Atos capítulo 9, versículo 15, diz: o Senhor, no entanto, disse: vá, pois Saulo é instrumento que escolhi para levar minha mensagem aos gentios e aos reis, bem como ao povo de Israel. Aqui é quando Paulo tem um encontro com Jesus, né? E ele tem aquele encontro, ele fica cego, e alguém precisa ir lá. Deus envia alguém para ir orar por Paulo, e ele fala: ele é um instrumento para mim, para levar as palavras a um determinado povo. E Paulo teve um encontro com Jesus já ressuscitado, mas foi de uma forma poderosa. É por isso que muitas vezes nós perguntamos: como foi o seu encontro com Jesus? Porque esse encontro com Jesus que você teve, irmãos, ele vai determinar muitas coisas. Se você teve um encontro genuíno com Jesus, ele vai determinar esse ir. E aqui Deus já fala, e aqui nós sabemos o que aconteceu. Se você ler o contexto, eu não vou me deter nesse contexto, mas a palavra do Senhor diz que Paulo foi preparado e enviado para os gentios e para os reis e para todo o povo de Israel. Tem pessoas, irmãos, que Deus vai levantar e enviar para um povo específico. Eu não sei como é que Paulo foi enviado assim na questão natural. Nós não vemos relato na Bíblia se Paulo ganhou um carro para ir, se ele ganhou um avião para poder visitar aquele povo. O que foi que ele ganhou? Eu só sei que ele ganhou uma unção, ele recebeu do Senhor uma unção para pregar para o povo gentil. Nós vemos diante de uma situação onde Paulo vai ser julgado, e ele aproveita daquela situação e diz: eu apelo para César. Ele queria ir pregar em Roma, e aquilo que parecia ser contrário para Paulo se torna favorável. É por isso que ele mesmo vai dizer: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor, que são chamados segundo o seu propósito.
Deus te chamou com um propósito. Deus chamou você com um propósito. Ele alcançou você com um propósito. Primeiro, tornar você parte de uma família. Primeiro, trazer você de volta para o seu lugar de origem. E depois, alcançar aqueles que ainda estão perdidos. Eu vejo como um pai, de repente um pai que tem muitos filhos, e de repente acontece uma situação onde toda a família se espalha por todo lugar da terra, e aquele pai fica sem nenhum dos filhos. E agora ele começa a procurar, até que ele encontra um, e quando ele encontra um, ele diz: cadê os outros? Vamos continuar procurando. Filho, você já encontrou, eu estou aqui, o seu lugar é esse, qualquer coisa, volta para aqui, eu estou aqui, agora vamos encontrar fulano. Vamos encontrar o outro que está perdido. Vamos encontrar aquele, onde é que ele está. Eu creio ele está vivo. E quando nós acharmos ele, vamos celebrar. Vamos trazer ele de volta. Nós temos irmãos que estão perdidos ainda. Amém? Porque a Bíblia diz que Deus já salvou a todos. Mas eles ainda estão perdidos. E nós precisamos encontrar. Então há um propósito de Deus nos ter encontrado. Não só para trazer para uma igreja. Não só para agora estar só, venha a nós, venha a nós, venha a nós. Na verdade, venha a mim. E os outros precisam ser alcançados. Romanos capítulo 10. Vamos para lá, para a gente correr com o texto. Com a pregação dessa noite. Romanos capítulo 10, versículo número 13. O apóstolo Paulo escrevendo aos Romanos, e ele diz assim: pois todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Todo aquele. Você consegue imaginar todo aquele? Todo o perdido que invocar o nome do Senhor será salvo. Porém, existe uma condição para que todos possam invocar o nome do Senhor. E aí ele diz assim: mas como poderão invocá-lo se não crerem nele? E como crerão nele se jamais tiverem ouvido a seu respeito? E como ouvirão ao seu respeito se ninguém lhes falar? Verso 15: e como alguém falará se não for enviado? Por isso as Escrituras dizem: como são belos os pés dos mensageiros que trazem boas novas. Nem todos, porém, aceitam as boas novas, pois o profeta Isaías disse: Senhor, quem creu em nossa mensagem? Portanto, a fé vem por ouvir, isto é, por ouvir as boas novas a respeito de Cristo. O apóstolo Paulo aqui, irmãos, ele traz uma instrução, que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Mas para que ele venha invocar o nome do Senhor, ele precisa crer. Para ele crer, alguém precisa pregar. Para que alguém vá pregar para ele, ele precisa ser enviado. Para que alguém seja enviado, ele precisa ser preparado. E é para isso que existe a igreja, é para preparar e para enviar. É por isso que o tema esse ano é desbravar. E nós poderíamos dizer melhor: desbravai. Desbrava e vai. Cadê os desbravadores do reino de Deus aqui? E aí ele diz, portanto, em outra versão diz assim: de sorte que a fé vem pelo ouvir, e ouvir acerca da pregação de Cristo. Tem algumas traduções que está escrito a fé vem pelo ouvir, e ouvir da pregação da palavra de Deus. Mas especificamente está falando da pregação de Cristo. Que pregação? Aquela que nós começamos a falar lá em 1 Coríntios. Cristo crucificado. Diga: Cristo crucificado. Esta é a mensagem, irmão, simples. Simples assim. A gente pensa que todo mundo já sabe por que foi que Jesus morreu na cruz. Está enganado. A maioria diz: oh, coitadinho, mataram Jesus, bichinho. Isso é mentira. Isso é engano. Sabe por quê? Jesus disse: ninguém tira a minha vida. Ninguém matou Jesus. Alô? Ele se entregou por nós.
Ele se entregou. E as pessoas pensam que o povo mau mataram Jesus. Pegaram Jesus, vamos matar esse cara aí. Bateram nele. Não, ele se entregou. Ninguém poderia matar Jesus. O salário do pecado é... Jesus tinha pecado, então ele não podia matar. Ninguém podia matar ele. E por que ele morreu? Porque ele se entregou, levando sobre si todos os nossos pecados. Então ele só pôde morrer quando ele recebeu o nosso pecado. Essa é a mensagem da cruz. Eu lembro que um dia nós falando para uma pessoa que ele já sabia que Jesus tinha morrido. Ele conhecia a mensagem. Essa pessoa era meu sogro. E quando eu disse, olha, o que levou ele para a cruz foi os meus e os seus pecados. Naquela hora ele teve a revelação. Ele disse, então quer dizer que o que eu fiz levou ele para a cruz foi as lágrimas desceram nos olhos dele. Ele disse, meu Deus. Ele nunca tinha entendido. Ele achava que o povo mau lá, os romanos, na verdade tem gente que vive xingando os romanos, né? Os soldados que mataram Jesus. Quem matou foi eu e você. Fomos nós que esmagamos ele. Os nossos pecados, as nossas transgressões, as nossas culpas foram que mataram Jesus. Mas uma vez que ele morreu e ressuscitou, agora nós temos salvação. Essa é a mensagem missionária. Essa é a mensagem que você deve anunciar. Quando? No dia que Jesus te chamar. Ele já chamou. Amém? E ele diz, portanto, a fé vem por ouvir e ouvir a respeito da pregação de Cristo crucificado. Simples assim. Fale todo dia. Fale todo dia de salvação para alguém para você ver o que vai acontecer. Você foi alcançado? Abra lá em Salmos 96, versículo 1. Quantos estão entendendo nessa noite? Nós estamos celebrando hoje Dia Verbo da Vida de Missões. E a palavra hoje é para um despertar, irmãos, por aquilo que nós já temos. É fácil nos acomodar. É fácil que se dane os outros. E a minha vida está garantida já, a minha salvação está garantida e tudo bem. Salmos 96, versículo 1. Para mim e para você que foi alcançado, o Senhor diz assim nessa noite: cante ao Senhor um cântico novo. Toda a terra cante ao Senhor. Cante ao Senhor e louve o seu nome. Proclame todos os dias a sua salvação. Todos os dias. O que é para você fazer todos os dias? Proclamar a sua salvação. É você contando. Se você não sabe pregar, não sabe falar de uma forma eloquente, Paulo já disse que Deus pega as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias, as fracas para confundir as fortes. Nós vemos irmãos pregadores que eles não sabem nem quase nem falar. Eu vou compartilhar com você um documentário onde tem um senhor que ele diz: um dos meus desejos, a coisa que eu mais desejo é conseguir ler a Bíblia. Sabe o que foi que ele fez? Ele decorou a Bíblia todinha, irmãos. Oh, aleluia. 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 Você tem algo poderoso dentro de você, irmãos. O que você carrega é o suficiente para livrar uma alma do inferno. É o suficiente para livrar alguém de perecer o resto da vida dela. Ele diz então: cante ao Senhor e louve o seu nome. Proclame todos os dias a sua salvação. Anuncie a sua glória entre as nações. Contem a todos as suas maravilhas. Glória a Deus. Alguém precisa ser enviado, alguém precisa ir, alguém precisa tomar isso, a alegria da salvação, e correr com ela e anunciar para outros. Lá em João capítulo 20, versículo 21, se você não quiser abrir, mas eu só vou anunciar mais uma vez o que Jesus disse. Ele entrou naquele lugar onde os discípulos estavam reunidos, e mais uma vez ele disse: paz seja com vocês. Assim como o Pai me enviou. Quem foi que enviou Jesus? O Pai. Jesus, missionário. Assim como o Pai me enviou, eu os envio. Então soprou sobre eles e disse: recebam o Espírito Santo. Jesus foi enviado e ele disse: assim como o Pai me enviou, eu vos envio.
Isaías capítulo 6, abra lá para a gente encerrar. Quero já chamar o grupo de louvor para cá. Aleluia. Isaías capítulo 6. Eu não sei, irmãos, como você tem se conformado. Eu não sei quais têm sido as suas declarações diante do Senhor. Quantos sabem aqui que o Senhor ele não interfere no nosso livre-arbítrio? Inclusive nós estávamos escravos. Ele nos criou livre, mas um dia o homem pecou e se tornou escravo agora de Satanás. Se tornou escravo do diabo. Jesus ele veio não só para conquistar a salvação para nós, mas nos devolver o livre-arbítrio. Ele nos libertou do império das trevas. E agora você é livre. Você é livre. Você é livre. Você é livre. Ele nos libertou. Ele nos libertou. Ele nos libertou. Mas ainda existem alguns que ainda estão presos. E nós somos os responsáveis agora por entregar a chave, ou abrir as prisões, arrebentar as cadeias. Para isso o Senhor nos deu poder e autoridade. Mas precisa sair da nossa boca. Precisa sair da nossa boca uma confissão. Aqui o profeta Isaías ele diz então, capítulo 6, versículo 8. Então ouviram o Senhor perguntar: quem enviarei como mensageiro a este povo? Quem irá por nós? E eu respondi: aqui estou, envia-me. Aqui estou, envia-me. Cadê os que estão aqui nessa noite? Cadê os que estão aqui nessa noite com gratidão no seu coração? E vai ouvir o Senhor dizer, vai ouvir o Senhor falar, e vai dizer: eis-me aqui, envia-me. Como eu falei, irmãos, dependendo da forma como você teve o encontro com Jesus, desde que eu entendi por salvação, que gerou-se uma gratidão no meu coração. E o Senhor falou muito comigo nesse texto de Isaías. Inclusive o Senhor me trouxe uma visão clara, porque o profeta Isaías, quando ele presencia aquilo, ele disse: estou ferrado, estou frito, porque os meus olhos viram o Senhor, mas eu sou um homem de lábios impuros. Ei, Deus pode mudar. Vou falar aqui bem rasgado, como diz Camila Barro, um boca porca, como diz por aí. Você sabe o que é impureza? Você sabe o que é alguém de lábios impuros? Alguém que fala muita coisa ruim mesmo. Ele diz: vixe, estou frito, estou perdido, porque os meus olhos viram o Senhor, e eu sou um homem de lábios impuros. Mas a palavra do Senhor diz que Ele enviou um anjo com uma brasa e tocou a boca dele e mudou os lábios impuros. Aquele que anunciava, lábios impuros que anunciavam coisas perdidas, coisas que não edificava, agora se tornou um mensageiro do Senhor. E eu me lembro que um dia eu estava deitado na minha cama e me veio essa palavra. Eu não era um boca porca, como diz Isaías, mas eu peguei muito aquele texto também de Moisés. Eu não sabia falar com palavras eloquentes. Eu não tinha um bom vocabulário. Eu não tinha tanto conhecimento como muitos por aí têm. Mas eu disse: Senhor, eu quero fazer alguma coisa para Ti. Eu quero fazer alguma coisa por gratidão. E naquele dia o Senhor disse: eu vou tocar a sua boca.
e vou mudar a confissão dos seus lábios. Eu me lembro que numa visão meio que aberta, eu percebia uma espada que vinha. Quem aqui já viu ferro no fogo, quando ele está mesmo ao ponto da brasa? E eu via aquela espada entrando na minha boca e fumaça saindo da minha boca, mas não queimava. Queimava as impurezas, queimava aquilo que não agradava ao Senhor, queimava aquilo que era contrário à palavra do Senhor. E o Senhor diz: hoje eu estou mudando a sua boca, e agora você pode anunciar as minhas virtudes, contar das minhas maravilhas, falar da sua salvação a todos quantos quiserem me ouvir. Eu confiei no Senhor, e disse: Senhor, eis-me aqui. Coração missionário, o amor de Deus derramado no meu coração foi o que me moveu de Juazeiro para Senhor do Bonfim, e estou pronto para ir aonde o Senhor me mandar, aonde o Senhor me enviar, eu irei. Mas essa noite eu creio, irmãos, por uma unção para desbravar, para destravar aquilo que está travando você, para você dizer: envia-me a mim, Senhor, me envia, eu estou pronto. Se eu não estiver pronto, Senhor, me apronta. Se é confissões erradas, muda, Senhor, nessa noite. Queima com a tua brasa, queima com o teu fogo, queima agora e muda a situação da minha boca, para que eu possa falar as tuas palavras, falar o teu evangelho, pregar Jesus Cristo crucificado. Oh, aleluia. Abre lá em Atos novamente, capítulo 20. Se tem alguém que tem chamado missionário nessa noite aqui, se Deus já falou com você para uma nação, para um povo, ou para algo específico, irmãos, no reino de Deus, eu quero orar com você nessa noite. Mas antes disso, eu quero ler esse texto do apóstolo Paulo. Eu vejo aqui, em primeiro exemplo, nós tivemos Jesus, que a palavra diz que ele, sendo Deus, não usou por usurpação a ser igual a Deus. Ele deixou a sua glória, ele deixou o conforto do céu. Ei, ele deixou o conforto do céu. Você crê que o céu é bom? Veio aqui padecer. A Bíblia diz que ele aprendeu pelo sofrimento, pelo que padeceu. Ele padeceu. Ele tinha a casa do Pai, ele tinha o seu lar lá todo confortável, mas ele veio. Aqui o apóstolo Paulo também ele disse: mas minha vida, Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 24, ele diz: mas minha vida não vale coisa alguma para mim, a menos que eu a use para contemplar, para completar minha carreira e a missão que me foi confiada pelo Senhor Jesus, dar testemunho das boas novas da graça de Deus. Amém? Isso aqui eu tomo para mim também. Eu não tenho mais a minha vida como preciosa. A minha vida não tem mais valor algum se for para eu viver no conforto do meu lar, no conforto da minha casa, no conforto, sabe, da minha vida. Eu não tenho mais a minha vida por preciosa, a não ser usar, como diz, gastarei e me deixarei gastar. Gastarei e me deixarei gastar por vidas, para cumprir a carreira e a missão que me foi confiada. Você crê que Deus confiou a você uma missão? Quero chamar você para ficar de pé. Oh, aleluia.